Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 13 de março de 2021 e todos nós estamos familiarizados com a palavra identidade, mas não exatamente com o significado originário dela. Mas nós usamos identidade como uma coisa que nos identifica, identificar, identar. Quem estuda lógica conhece o princípio da identidade, que diz que uma coisa só é igual a ela mesma. E o que nós, na prática, usufruímos deste conceito é nesse sentido de identificar as coisas, distinguindo uma da outra. Cada um de nós é um indivíduo que se distingue de outros. Só que essa noção de identidade é bastante curiosa, porque nós só somos idênticos a nós mesmos no momento presente. Evidentemente, eu não sou idêntico àquele moleque de 14 anos na época em que eu fiz a minha identidade, o meu RG. A época que eu emiti a minha carteira de identidade, com aquele númerozinho tal lá, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, eu tinha 14 anos. É o meu RG até hoje. Óbvio que eu não sou idêntico aquela pessoa naquela época. Temos muitas diferenças. Na realidade, não sou idêntico nem mesmo ao Marcos de minutos atrás. Há alterações de experiências, há uma vida a mais, percepções que já foram tornando diferenciados. Portanto, nós não somos idênticos a nós mesmos ao longo do tempo. No entanto, a gente reconhece essa identidade, né? Ninguém vai negar que eu sou aquele, apesar de que sabemos que não são idênticos. As coisas em si não são idênticas, e não é apenas psicologicamente, mas fisicamente. Nesse período de tempo, todas as células do meu corpo foram trocadas, ainda que por células copiadas. Mas aquele corpo que estava lá não é mais aquele. É aquela metáfora de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque quando você entra de novo, aquela água que se tinha entrado em contato já não é exatamente a mesma, porque ela já passou. Então, veja bem, se nós não somos idênticos a nós mesmos em tempos diferentes, o que nos permite dizer que somos aquela mesma pessoa ao longo de um determinado tempo? Evidentemente não é identidade, porque não são idênticos, mas, no entanto, são contínuos. É aí que está o detalhe. O conceito de continuidade, ao qual a maioria das pessoas não está familiarizada, é o que realmente dá sentido àquilo que nós chamamos de identidade, nesse sentido, né, pessoal, das coisas, fora do sentido lógico, fora do sentido de você dizer que 3 é igual a 3, porque uma coisa só é igual a ela mesma. Apesar das aparências, porque às vezes você não estão com a mesma aparência formal. Por exemplo, 3 também é igual a 6 dividido por 2. Mas são formas diferentes de dizer uma mesma coisa. Na realidade, dá até para brincar dizendo que matemática é a arte de dizer de 1001 formas possíveis que uma coisa é igual a ela mesma. Então, essa que é a sutileza. Continuidade. Continuidade é um conceito um pouco mais escorregadio, porque é evidente que eu sou a continuação dessa pessoa anterior. Mas o que garante essa continuação? O que determina essa continuidade? Vamos fazer uma analogia mais simplificada. Pega, por exemplo, o lenhador comprou um machado novo. Esse machado é basicamente constituído de um cabo de madeira, uma parte de metal, que é a lâmina, e vamos dizer que ele tem também um punho emborrachado, assim, né, que facilita ele pegar. Aí beleza, ele usa, que ele é o machado dele, que ele é o seu machado. Então você vai utilizando. Um dia a borracha do punho fica meio desgastada, você troca. Mas aquele continua sendo o machado dele. Trocou a borracha só. Ele vai afiando o machado cada vez mais, você vai desgastando aquela lâmina, cada vez menos cada vez tem menos daquela lâmina original, daquele metal original, mas ele vai utilizando. Até um dia que essa lâmina fica ruim demais, ele troca, coloca uma lâmina nova. Mas aquele continua sendo o machado dele. E de repente, muito tempo depois, a madeira lá quebra, ele troca o cabo. Ou seja, a essa altura não restou mais nada daquele machado original.
Ele já mudou todas as partes. E você pode aplicar esse raciocínio para várias outras coisas. Mas ainda assim, ele identifica aquele machado como aquele mesmo machado. Por quê? Porque ele é contínuo. Porque essa sucessão de transformações não se deu toda de uma só vez. Claro, se ele trocasse todas as peças, a maioria das pessoas entenderia que seria uma coisa diferente. Mas como essa troca foi gradativa, nós percebemos intuitivamente que eles são contínuos. Porque vão trocando as coisas aos poucos. Isso é com o próprio organismo humano. Sem precisar entrar no nível celular, tem também, até na aparência superficial. Lembrando do cabelo, não é o mesmo. O cabelo você vai cortando, ele vai cada vez um cabelo novo. A pele também. Mas para ficar uma analogia que talvez seja mais interessante, imagina um carro. Você compra um carro e aquele é seu carro. Você tem lá uma placa, você tem um número de Renavan. Mais especificamente, você tem um número de chassi. Mas você pode trocar as rodas, você pode trocar uma série de peças, vai trocando ao longo do tempo, da bateria, pode trocar o radiador. Um dia, de repente, você troca até o motor, que é uma espécie de coração do carro, sistema elétrico. E pode ser que depois de muito tempo, principalmente um carro antigo, depois de várias reformas, você trocou até partes da lataria. Um dia você pode trocar até parte do chassi. Porque de repente pode chegar numa situação tal que não sobrou mais nada do veículo antigo. Trocou todas as peças. Mas só que essa troca foi gradual. Então ele é evidentemente contínuo. E tome muito cuidado ao ponto de achar que isso deslegitimaria essa identificação, né? Porque, por exemplo, o número do chassi está no chassi, né? Mas isso não permite alguém dizer que você só é dono do chassi. Você é dono do carro inteiro. Se alguém roubar seus pneus, não pode dizer: não, mas o pneu não é seu, porque o que é seu é só o chassi. Não, evidentemente que não. Ninguém vai aceitar uma ideia dessas. Mas percebe que a gente tem que ir além desses acidentes linguísticos e conceituais. Tem uma coisa mais profunda. Parece que serve intuição, né, para a gente aprender essas complexidades maiores e tentar simplificá-las de um modo a dinamizar o entendimento das coisas. Mas então, a questão é que não há identidade, realmente. Nós não somos idênticos a nós mesmos ao longo do tempo, mas nós somos contínuos. E é aí que está a grande sacada. Essa continuidade é evidentemente uma interação com o meio. Você não cria suas células do nada. Seu cabelo não cresce só de você. Você tem que estar interagindo com o ambiente físico. Você tem que estar se alimentando, absorvendo elementos externos. Portanto, você está o tempo todo interagindo com o ambiente, recebendo matéria de fora, deixando matéria para fora. Você faz parte do mundo natural. Você tem, claro, uma espécie de separação dinâmica e autônoma deste mundo, mas a separação é pontual. Você ainda continua estando integrado a esse mundo de uma forma indireta. Você não está separado dele. E psicologicamente, então, mesma coisa. É você que cria a sua linguagem, você a recebe, a sua cultura. A maior parte das ideias que nós temos, as visões, as percepções, são vindas de fora. São constituídas do ponto externo. Nós podemos reorganizá-las de um modo único, claro. Mas ainda assim, a maior parte delas vem de fora. E mesmo aqueles que têm ideias potencialmente novas, ou teoricamente novas, né, que vão recolocando uma visão de mundo própria, ainda assim o fazem de uma forma não muito diferente do que outros que façam a mesma coisa. Para você ver o seu grau de interação com o coletivo que te cerca. Essa é mais uma daquelas noções que nos permitem perceber o quanto que é ingênua essas percepções de individualismo, como se costuma colocar. Tem o meu vídeo longo sobre individualismo, esse aqui vai ficar curto, mas ele se comunica com essa percepção. Quando você pensa em termos de continuidade, você percebe algumas limitações da questão do individualismo. E curiosamente, naquele vídeo eu não usei o conceito de individualidade, que é uma noção individualista mais defensável. Mas de qualquer modo, eu acho que a mensagem ficou clara. O indivíduo em si, ele não apenas é dividido psicologicamente, mas ele, além de não ser idêntico a ele mesmo, ser contínuo, ele é integrado com o coletivo, com o meio ambiente, tanto no nível físico quanto cultural, psicológico. Nós fazemos parte de uma coletividade, e a grande
O verdadeiro individualismo, ou individualidade se preferir, eu ainda gosto de usar o termo individualismo. Antes de tudo, é você ter uma noção plena dessa conexão, dessa interdependência, do quanto você está imerso na coletividade e mesmo assim ser capaz de afirmar algo original, algo único, ou seja, você se individuar acima do coletivo. Coisa que a noção ingênua de individualismo, como apontado pela maioria dos liberais, nem sequer permite, porque o indivíduo não tem essa percepção mais profunda. Mas não vamos alongar mais. Isso é um elemento um tanto mais filosófico, que tem ficado um pouco de fora, né? Porque eu tinha dito que eu ia cultivar mais elementos dessa parte de filosofia e de ficção científica no meu site. E ocasionalmente teremos vídeos mais assim, lidando com essas questões mais profundas, mais abstratas, que são a base sobre a qual se constrói um conhecimento mais sofisticado, capaz de, na pragmática, fazer leituras melhores do ponto de vista político, econômico e social. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é dia 13 de março de 2021, obrigado por sua atenção.